Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Seja de manhã, de tarde ou de noite, bom dia, boa tarde, seja qual for a hora que vocês estejam vendo aqui o canal. É muito bom aqui estar de volta e principalmente vim com notícias dos Estados Unidos, né? A Notícia Express. Agora mesmo, o Trump foi barrado pela Suprema Corte Americana no caso de uma deportação específica de um cidadão, de uma pessoa, no caso aqui, uma pessoa, um cidadão, não sei se é um cidadão americano, a gente vai ver agora, mas foi um engano. Então agora a Suprema Corte começou a mexer os seus pauzinhos finalmente contra o Donald Trump. Vamos ver o que eles falam aqui no canal do MSNBC. Vamos ver o que eles falam. Vou botar legendas para vocês entenderem melhor a interação. Good evening from New York. I'm Chris Hayes. We've got some big news at this hour. The Supreme Court has unanimously ruled against the Trump administration in a case regarding a Maryland man that the administration wrongfully arrested and deported to an El Salvador mega prison last month. His name is Kilmar Abrego Garcia. We had his lawyer on the program just this week. Just over a week ago, the White House admitted in court that Garcia's deportation was a result of an administrative error. Because, you see, back in 2019, Donald Trump was president during that time, you might imagine, he got protected immigration status, which meant he had an active order that he could not be removed or deported. And yet, he was rounded up by the Trump administration anyway, and after they admitted to it in court, they refused to do anything about it. Basically, their stance was, whoopsie, we made an oopsie, he's in an El Salvador supermax, you'll never hear from him again, what do you want from us? Well, just about 2 hours ago, the Supreme Court weighed in unanimously. They now say that a district court, which previously ruled in this case, can indeed instruct the Trump administration to facilitate Garcia's return home. It will not be immediate, but the court says the White House has to start taking those steps. Now, because he's not in U.S. custody, he's in the custody of a foreign government, El Salvador, there's still a lot of open questions here. But fundamentally, the core issue in this and related litigation swirling around this maneuver the Trump administration has taken has been this. Can a president use the dubious invocation of a 200-year-old law, the Alien Enemies Act, which has only been used previously in wartime, to justify basically snatching anyone off the streets and then quickly shipping them off to a foreign prison where they will never be heard from again with zero due process? None. Now, to my mind, and the minds of, I think, many legal observers, the answer to that question has always been flatly no. If the Constitution protects against anything, it protects against that. But it has been a matter of whether or not this 6-3 conservative Supreme Court would acknowledge that reality. Well, that's why tonight's such a big deal. Today's decision from the court is, at the very least, an indication that at a baseline they will, and it is very... Gente, esse tradutor é muito lento e ele realmente não traduz tão fidedignamente. Mas assim, é o seguinte, o que acontece, né? O Donald Trump fez aquele pacote de pessoas, né, dizendo que eles eram gangsters, todos mandaram para El Salvador num avião. Um juiz americano tentou barrar esse envio porque ele invocou uma lei dos anos do século XVIII, né, de deportação, como se fosse um estado de guerra. Então ele deportou muitas pessoas para El Salvador sem um critério específico, só pessoas que supostamente estavam com problemas na deportação, né, problemas de imigração ou problemas no caso de deportação que estava sendo iminente, coisas do tipo. E assim, a gente tem que entender uma coisa, né? Principalmente assim, tem que entender que o Donald Trump usou exatamente essa lei para acelerar o processo deportatório, se existe essa palavra, para botar o que ele dizia de bandidos para fora do país. E como a gente sabe, ele pagou o Bukele, né, que é o presidente ditador, né, de El Salvador, uma grana muito grande, em torno de 6 milhões, eu não sei o quanto exatamente agora, para dizer que o Marco Rubio fez esse acordo e realmente colocou ele dentro, essas pessoas dentro dessas
dessa grande prisão que ele tem lá, ele recebe esses deportados em troca de dinheiro, né? Ele não vai aceitar os deportados para El Salvador sem essa troca de dinheiro. E a gente sabe que tem muitos venezuelanos e pessoas que não têm nada a ver, os status deles são de indocumentados, não são gangsters, mas estão misturados com esse grupo, né, de pandilheiros, de pessoas misturada com pessoas criminosas e pessoas não criminosas. Então, é uma prisão de segurança máxima, as pessoas não têm direito a advogado, não têm direito aos direitos humanos, nada. E assim, o que o Donald Trump fez foi uma coisa totalmente inconstitucional, por isso que a Suprema Corte está votando nesse caso, vamos ver se eles conseguem fazer com outros, como inconstitucional, unanimamente, mesmo sendo um STF americano, a Suprema Corte conservadora na sua maioria, tendo 3 indicados pelo Trump, eles votaram contra ele. Então, mais uma vez, o Trump está perdendo para a lei, mas ele está realmente tentando esticar a corda do máximo que ele pode fazer, né? Então, assim, ele tenta invocar leis muito antigas e tenta mostrar para as pessoas aqui, né, ficarem com medo do ICE, né, para os cidadãos americanos ficarem com medo do ICE. Enfim, é uma situação bastante complicada. Por que eu estou falando isso? É porque, assim, isso mexe não só com as pessoas cidadãs americanas, como também para os indocumentados, com todo um sistema jurídico americano que tenta seguir a Constituição. Ele quer modificar a Constituição, inclusive Donald Trump quer se reeleger em 3º mandato, talvez nem faça eleições. A gente nem sabe o que pode acontecer, porque ele está mexendo com tantas coisas, assim, que ele está indo antes mesmo da independência dos Estados Unidos. É complicado, não vou dizer para vocês que é uma coisa fácil, porque mesmo aqui as leis sendo infringidas, é muito moroso a reação mesmo, e eu posso falar de cátedra aqui, que a reação mesmo do sistema jurídico americano, ela fica com um pouco de medo, porque enfrentam Donald Trump, né? E ao mesmo tempo eles têm medo, esses advogados e tudo mais, de ficarem, ou eles ficam heróis porque conseguem derrotar o Trump, ou eles perdem seus clientes, né? Então tem essa questão também de você lutar contra um sistema. E ao mesmo tempo essas deportações estão sendo feitas de maneira totalmente aleatória e está atingindo a a economia americana, a todos os cidadãos. Sempre houve deportações desde do Biden, antes do Biden, mas agora realmente chegou a potência máxima de destratamento, de opressão, vendendo pessoas como um tráfico humano para um país de extrema-direita, onde tem prisão, onde não tem direitos humanos, como é El Salvador, e é complicado, gente. Então, eu estou aqui traduzindo na CNN em espanhol para o português, para mostrar para vocês que o retorno desse cidadão, né, desse menino, eu digo menino porque ele é jovem, é o Quimaramando Abrego Garcia. Ele é de El Salvador, viu, gente? Mas ele foi deportado 15 de março. Ele disse que a parte da ordem do Tribunal Inferior exigindo que o governo efetuasse seu retorno não era clara e exigia revisão adicional. É porque é o seguinte, você não pode, segundo a lei americana, que você não pode fazer com que as pessoas saiam do país sem estar bem claro os propósitos, né? Se ele cometeu algum crime, se ele realmente está sendo pedido pelo país uma extradição, que ele cometeu um crime no outro país, vamos dizer assim. Mas às vezes, o que acontece? Às vezes não, agora mesmo, o que está acontecendo? Os juízes não conseguem mais alcançar esses cidadãos, essas pessoas, esses imigrantes indocumentados, e porque o Trump botou um aceleramento no ICE que faz com que realmente, de alguma forma, assim, ele faz com que as leis não sejam aplicadas conforme a Constituição, né? Então, ele invoca leis muito mais antigas, assina seus decretos, né? Então, os decretos tomam ação imediata,
sem a rapidez do judiciário americano. Então, isso é bem complexo. Eu digo assim, é complexo e, ao mesmo tempo, é temerário. Isso vai atingir até mesmo a ele, porque, é como a gente sabe, a extrema-direita nunca percebe isso, mas ela deve saber, né, que quando você ataca um sistema sem nenhum critério, ele pode chegar até a você, né? O que eu quero dizer é o seguinte: a perseguição, a caça bruxas, as bruxas que estão se fazendo aqui nos Estados Unidos contra imigrantes indocumentados, como eu já falei, não existe ilegais no mundo, indocumentados. O que acontece? São pessoas que não estão regulares, então eles estão atacando as pessoas mais fracas, mas já estão atingindo também os cidadãos que fazem protesto e prendendo pessoas na rua, tirando suas liberdades. A polícia tem totalmente carta branca para agir de forma truculenta, mais do que o Estado necessita. Eles têm nenhum critério porque eles acham que eles estão todos na aba do Trump, quer dizer, o Trump vai nos ajudar e vai nos proteger. Então, de alguma forma, o que acontece aqui é que tanto a polícia do ICE quanto a polícia dos distritos e tudo mais, estaduais, elas estão com carta branca para fazer coisas que elas jamais tiveram e que já faziam, né, de opressão às minorias, a população negra, LGBT e a população latina e imigrantes aqui indocumentados. Então agora eles têm mais carta branca porque assim estamos acima da lei, não importa o que um juiz lá, né, um juiz lá falou, a gente vai mandar no avião, a gente vai maltratar mesmo, não importa. Então, porque esse governo está dando respaldo para isso. Se o Donald Trump não foi caçado, se o Donald Trump não foi realmente com o indiciamento que ele teve, não foi preso, com tantas mais de 30 crimes que ele cometeu e corrupção, etc., então eles também acham que pode ser não punido, né? A mesma coisa na história do Bolsonaro. Todo mundo achou que podia fazer o 8 de janeiro lá, quebrar tudo, que entendeu que estava liberado, o Bolsonaro pode fazer o crime que ele quiser, ele está liberado, então a gente também está liberado. Outro caso que eu vou falar sobre o Bolsonaro depois no próximo vídeo, e a gente vai discutir sobre essa questão, se ele vai ser absolvido ou não, e o que aconteceu com ele também em questão de saúde, se veio a calhar de maneira muito suspeita e muito estranha o que está acontecendo também no Brasil, que é um reflexo, né, da extrema-direita no mundo inteiro. Então é isso, gente. Começou a agir, a Suprema Corte começou a agir, e certamente isso vai ter um respaldo para outros casos. A gente espera também que estudantes sejam libertados, que, né, o Khalil Mahmoud também seja libertado, que justiça seja feita, tá? Porque é só assim para a gente poder parar com esse autoritarismo desse governo aqui, entendeu? E como os Estados Unidos seria, né, um exemplo para o mundo, ele está se mostrando um desexemplo para o mundo, né? Eu espero que todo o sistema judiciário do Brasil também veja que não devemos deixar o Bolsonaro livre, tá? E essa história, vamos talvez absolver o Bolsonaro, por favor, gente, isso aí não pode acontecer, porque se acontecer vai virar regra e vai virar uma bagunça. O país já está bagunçado, já está com problemas. Aqui nos Estados Unidos não está acontecendo punição para quem merece, como o Donald Trump deveria pagar pelos crimes que ele teve. Ele se sente com autoridade para isso, e essa autoridade está passando para as outras hierarquias, para a polícia, para todo mundo que está sentindo que é um bunda lelê, que pode fazer o que quiser, que não vai ser preso, que não vai ser indiciado, que vai dar tudo certo. Porque se por Donald Trump, que é o presidente, né, aconteceu dele se livrar de tantos crimes, por que para a gente também não, né? Então a gente tem que pensar sobre isso. Eu quero ver a opinião de vocês, o que vocês acham, se vocês concordam, discordam. Assinem aqui o canal, ativem o sininho, compartilhem, porque esse assunto não deve morrer e deve ser espalhado para todo mundo ver que aqui também o STF está mexendo, como também no Brasil começou a mexer. Um beijo, pessoal, e até a próxima. Fui.